Hoje, no jogo Portugal-Espanha, o público regressa aos estádios. Teremos de volta a emoção do futebol? Fiquem aí para mais um Passa a Bola. Olá outra vez, Fernando, boa tarde. Olá, boa tarde. Vamos começar então aqui pelas duas equipas portuguesas que estão agora fora das competições europeias, Sporting e Rio Ave. Duas surpresas, uma melhor e outra menos boa, é isso? Sim, olá a todos. Para mais um passo à bola. Relativamente a estes dois jogos, não há assim muito o que dizer. Vamos começar pelo Sporting. Acho que o Rubem Amorim está a apostar no cavalo errado, porque este sistema que o Rubem Amorim quer implementar no Sporting é o mesmo que implementou no Sporting de Braga, mas o Sporting de Braga tem centrais e jogadores adequados para o 3-5-2. O Sporting, na minha ótica, não tem. Jogou neste jogo por lesão de um dos rapazes novos, que é um jogador e é rápido, com o Luís Neto, que joga a gasóleo. O Coates é outro que joga a vapor. E o Fedal, que é uma aquisição nova do marroquino, que está desenquadrado deste sistema dos três centrais da minha hora. E foi por aqui que o Sporting perdeu o jogo. Okay. Começou bem. Foi uma má tática do treinador. Começou até por marcar primeiro, mas depois foi um descalabro total com as jogadas da equipa adversária. Não se esperava. Que não se esperava e que foi um banho de bola que o Sporting levou e que o Rubem Amorim já ajustou nos jogos do campeonato. Era isso que eu te ia mais perguntar. Um bocado, mas também não agarrou equipas okay. ao nível da equipa do LASK que jogou com o Sporting. Quando o agarrar, se mantiver este esquema tático com estes ressalvo, o Sporting pode ganhar os jogos, mas sujeita-se a levar grandes goleadas. Okay. Nomeadamente com o Benfica e com o Porto, numa noite boa. Portanto, achas que o Portimonense resultou, mas pode não resultar com todos? Sim, o Portimonense resultou na primeira parte. O Sporting fez um jogo razoável, mas o Portimonense esteve muito abaixo. Na segunda parte, o Sporting foi abaixo outra vez e teve 15, 20 minutos finais, que foi uma aflição tremenda. O Portimonense, estou convencido que se marcasse um golo, eventualmente poderia chegar ali, não digo ao empate, mas provocar ali alguns danos irreparáveis no Sporting. Correu bem. Penso que o Rubem Amorim anda atrás de outros jogadores importantes também para o Sporting. Hoje acabam as transferências e vamos ver como é que vai ficar o plantel. Mas creio que o Rubem Amorim vai ter que mudar este sistema tático, ou pelo menos mudar os jogadores que estão a jogar neste momento na defesa. É o grande handicap do Sporting. O Rio Ave, apesar de tudo, relativamente ao Rio foi Ave, uma boa surpresa. Sim, o Rio Ave bateu-se bem. Temos que ver, eu vi esse jogo também, aliás vi os dois, mas o Milão não é aquele Milão dos tempos antigos, é um Milão muito longe daquela grande equipa que, quando era Roberto Luchi, o presidente, há 10 anos, ou qualquer coisa no género, no Milão, anda ali para o 8º lugar, nono, 10º, não sai daquilo. Vi um Milão muito fraquinho, vi um Rio Ave razoável, a jogar menos ainda que o ano passado, também mudou de treinador. A tática é um bocado diferente, há jogadores ainda que vão se adaptar. Perderam dois bons jogadores, o Tarami, que foi para o Porto, e outro que foi para o Sporting, o Nuno Santos, portanto o extremo esquerdo. São dois grandes jogadores que fazem muita falta ao Rio Ave, naturalmente. Vamos ver. Bateram-se bem, foi uma coisa ímpar, porque eu já assisti a um jogo com o Futebol Clube do Porto em que foi preciso marcar 22 penaltis, aqui há uns anos largos, e agora assistimos aqui no Rio Ave na marcação de 17 penaltis. Claro que o Rio Ave teve o pássaro na mão, porque praticamente no último minuto o defesa central, o Borovic, meteu a mão à bola infantilmente, sem necessidade nenhuma, porque era um cruzamento sem perigo nenhum para o Rio Ave. Mas pronto, com aquela coisa, a atrapalhação do jogo, meteu a mão à bola, infantilmente. E foi aí que o Rio Ave perdeu. Depois teve azar nos penaltis,
penaltis caricatos. Penaltis são penaltis. Foram um poste ao outro, não entraram. Outros penaltis, como o Rio Ave, caricatamente também marcou ao guarda-redes, que defendeu e meteu a bola lá para dentro da baliza. Já ninguém contava e a bola acabou por entrar. Portanto, é uma lotaria, ou não. Eu acredito que os penaltis, se forem bem marcados, são mais do que lotaria. São mais do que lotaria, mas de uma maneira geral depois começa a entrar os nervos e essas coisas todas e outros fatores aleatórios ao jogo que têm muita influência. Foi pena, foram duas equipas que ficaram pelo caminho e para o ranking português era bom terem passado. O Sporting fez uma boa... Sem dúvida. Um primeiro jogo para este apuramento, bom. E contava-se que o Sporting passasse, o Rio Ave já nem tanto, mas atendendo à equipa do Milão, acredito que podiam ter passado os dois. Pronto, perderam-se duas equipas. E ainda por falar em surpresas, falámos da derrota do Futebol Clube do Porto com o Marítimo. Foi uma surpresa para ti? Ora bem, sim, à partida num campeonato fraco, como é o campeonato português, todas as equipas que, de momento, forem ao Benfica e ao Porto ganhar, são grandes surpresas. A não ser que a gente veja nessas equipas grandes exibições, que foi o caso, não tanto do Marítimo, mas do Farense. Foi uma equipa agradavelmente que me agradou bastante e fez uma grande exibição. Relativamente ao Porto, eu queria dizer o seguinte, vamos ter que comprar, se calhar para o futebol português, aquele espelho que existia na Bruxa e os Sete Anões, em que ela se virava para o espelho e dizia: espelho meu, quem será mais bonito do que eu? E era a Branca de Neve. Aqui vamos pôr o espelho para alguns treinadores, porque dirigentes já não vale a pena bater mais, porque são fracos, mas estamos a entrar agora numa era de treinadores que, por serem portugueses, estão convencidos que são os melhores do mundo, realmente têm o seu mérito, mas há outros treinadores também que é preciso levar em conta, e não são só eles que são bons, também tem que se levar a ver o trabalho dos outros. Isto para referir o quê? Para referir que o Sérgio Conceição é um bom treinador, eu acho que é um excelente treinador, mas no prato da balança é desequilibrado. E isto porque eu anteriormente já tinha-se metido na conversa com o Lito Vidigal, para não vir embrulhar o futebol português. Toda a gente conhece como é que o Lito Vidigal joga. Eu assisti a muitos jogos do Bessa com o Lito Vidigal à frente e já sei como é que é. E o Sérgio Conceição avisou na véspera disso. Depois foi para o jogo e foi uma arrasia. Mas o Sérgio Conceição tem que se lembrar que há 2 anos, em 2018, era Jorge Simão, treinador do Boa Vista, e o Porto ganhou 1-0 no Bessa, e nos últimos 20 minutos só o Alex Telles atirou-se para o chão mais de 10 vezes. Portanto, o antijogo não é só das equipas pequenas, às vezes é das equipas grandes. Eu vi o Benfica fazer antijogo com o Jorge Jesus, que intitulou-se o maior treinador do mundo, e o Sérgio Conceição vai para o mesmo caminho também, nesse não admite derrotas. Acha que não é o melhor treinador do mundo, mas não admite derrotas. E é o grande mal do Sérgio Conceição. O Porto, quanto a mim, esteve mal na constituição da equipa. Ora, se o Marítimo joga num sistema 5-4-1, portanto, em que joga com 3 falsos defesas centrais, porque, no fundo, jogar com 3 centrais é uma coisa e jogar com 3 centrais e mais 2 é uma defesa a 5. O Porto tem que jogar com um indivíduo que a gente chama um pinheiro. Mas, infelizmente, o Porto está intervencionado, andou a fazer aqui negócios e a vender por tudo e meia, a preços de saldo, nomeadamente 2 bons jogadores que o Porto tinha, o Alex Telles e o Danilo, acabam por sair neste momento quase por metade do preço que saiu o Rubem Dias, e o Rubem Dias não é melhor do que esses 2 jogadores, pelo contrário, na minha ótica. Aqui é que o Porto começa a perder. E o Porto joga com um ponta de lança chamado Marega, que é um erro, continuo a dizer que é um erro de casting para estas equipas. Já o disseste aqui várias vezes. Já o disse a semana passada. E porquê? Porque o Marega é um indivíduo que vai aos espaços, procura espaços, bola em profundidade. É a especialidade do Marega. O Marega não sabe jogar de cabeça, não sabe prender a bola à espera dos médios centro ou dos laterais. E, portanto, o Marega perde-se naquela coisa. E o Porto não jogou com o Pinheiro. É certo que também não o tinha, porque vendeu outra vez por tudo e meia o Tiquinho Soares, que era, para este tipo de equipas,
era o chamado abre-latas, não é? Era o indivíduo que se coloca ali, tem cabedal, provoca ali muitas situações de conflito, muita guerra, distrai os centrais e é aí que depois os outros colegas entram e fazem os golos. Faltou isso ao Porto. Depois o Sérgio Conceição quis emendar e emendou para pior ainda, porque nem sequer nas substituições melhorou a equipa, pelo contrário. O Marítimo fez um bom jogo defensivamente. O Sérgio Conceição não pode acusar muito antijogo do Marítimo, porque o Futebol do Porto fez mais faltas que o Marítimo. O Futebol do Porto fez 16 faltas, o Marítimo fez 15 faltas. Ora, uma equipa que joga um antijogo tem que ter na ordem das 30 faltas, 40 faltas. Não foi o caso. Depois tivemos várias situações de jogo que também o árbitro e com o VAR esteve muito aquém do desafio. Achas que foi uma má arbitragem? Uma má arbitragem e muito mal auxiliado. Aliás, ele até nem quis pelo VAR. Temos várias situações. Temos um primeiro golo do Futebol Clube do Porto que é precedido de falta do Danilo, que dá um empurrão ao Zinedine Zidane, quando ele vai para se fazer à bola, e depois o Pepe, de cabeça, marca o golo. Temos outra situação, um golo bem anulado ao Marítimo, por situação de fora de jogo. Temos depois um penalti mal marcado contra o Marítimo, porque o Marega chega depois do alívio do defesa central do Marítimo, e o árbitro marcou o penalti e nem sequer consultou o monitor. Tínhamos dito aqui a semana passada que tivemos aqui o Pedro Henriques, que é um expert na arbitragem, que os árbitros deviam se dirigir ao monitor. Ele nem sequer quis consultar o monitor. E temos uma bola que como não entra totalmente na baliza, segundo os homens da arte, os homens do apito, a bola, pelas regras, tem que entrar a 100% na baliza. E acho que não entrou. Ora, é muito discutível isto, depois depende da visão de cada um. Da interpretação. Necessitamos do olho de falcão, que é a linha da baliza que existe nos campeonatos. Acho que não há dinheiro, penso que isso é uma coisa barata, e devia existir isso já no campeonato português, que é um campeonato profissional em que já existe o VAR, que é mais caro, e agora metia-se também a linha falta essa tecnologia. E isso é fundamental para termos esta situação destes lances bem resolvidos. Certo. O resto foi... Em relação aos outros dois jogos, Fernando, para avançarmos, a vitória do Sporting e do Benfica. Em relação ao Benfica, eu falei nos espelhos. Um espelho foi para o Sérgio Conceição e outro espelho é para o Jorge Jesus, que ia jogar o triplo e jogou 3 vezes menos, e quem jogou o triplo foi o Farense. E o Sérgio Vieira, que está... Uma equipa tão cara teria obrigações de fazer muito melhor, é isso? Exatamente, mas o Benfica também tinha obrigações de fazer. Este jogo fez-me lembrar o jogo do Benfica no PAOK, em que o Jorge Jesus esteve mal na constituição da equipa, o Benfica não jogou nada e foi eliminado por uma equipa que aqui ficaria, salvo erro, a meio da tabela. Portanto, Jesus continua a cometer os mesmos erros. E o Jesus continua porque está com a soberba, continua com a soberba, eu já tinha essa noção. Toda a gente sabe qual é a minha opinião sobre o Jorge Jesus. Continua igual. Foi ao Brasil, não aprendeu nada. Foi treinar a melhor equipa brasileira da atualidade. Foi por isso que ele ganhou o que ganhou. Está lá outro que começou por 3 ou 4 jogos, ou 3 ou 4 derrotas no começo do campeonato, mas vai acabar por ganhar o campeonato com uma perna às costas, porque tem a melhor equipa, a não ser que saiam jogadores. ou que o Covid arrase o campeonato brasileiro, que é o que está a acontecer no momento. O Benfica, para mim, não tem a mesma opinião do Jorge Jesus com a teoria dos que faltam os centrais. Ele é que manda no clube, o presidente, o que ele quer é ser eleito, e, portanto, entregou-lhe o pelouro do futebol, e ele que se desenrasca e diga quem é que precisa, que ele é que diz o que quer, o que não quer, etc. E está aqui um grande enredo em termos de plantel. Enquanto o Benfica tiver 2 laterais que estão há 4, 5 anos no Benfica, já ganharam alguns campeonatos, mas ninguém os quer, está dito porque é que eles não vão embora. A sala de máquinas, em que eu chamo a sala de máquinas, que é o chamado meio-campo do Benfica, é o grande cancro do Benfica. Enquanto tivermos um Gasóleo a jogar lá, que é o Gabriel, e tivermos um Pizzi que a defender a uma nulidade, faz que mete o pé e retira-o para não se magoar e para jogar os jogos todos, o Benfica não vai a lado nenhum
com estes 3 e 2, 5 Portanto, achas que apesar da vitória, foi a grande diferença. o Apesar Benfica da vitória, deixou aquém das sim, expectativas? apesar da vitória, o Benfica teve uma tremenda sorte. Não merecia ganhar o jogo, porque o Farense surpreendeu-me pela positiva. Fez um belíssimo jogo de uma equipa que ninguém conhecia, que veio da segunda divisão. Podia ter ganho. O melhor jogador em campo para mim foi o Vlaco Dimos do Benfica, o guarda-redes. Portanto, está tudo dito. O Benfica acaba por ter sorte com um indivíduo chamado Seferovic, que costuma falhar ou precisar de 5, 6, 7 oportunidades para marcar um golo. Neste desafio entrou na segunda parte e em 2 oportunidades fez 2 golos. Portanto, não é todos os dias que isso acontece. Portanto, o Benfica e o Jorge Jesus têm que agradecer à Nossa Senhora de Fátima ter ganho os 3 pontos, quanto a mim, e merecidamente, porque, no mínimo, o Farense merecia o empate. Da vitória do Situações Sporting. de jogo também. Sim, muito rápido, tivemos Fernando. 2. Um penalti do Otamendi, que é um jogador novo, que veio substituir o Rubem Dias. Esteve muito bem para um primeiro jogo, independentemente de... Eu sei que a opinião da maior parte dos benfiquistas não é esta que eu transmito, mas eu digo aquilo que vejo, não é? E por aquilo que sei. É um penalti escusado. Ele chega atrasado e pisa o pé do jogador do Farense, portanto é um penalti nítido. No segundo penalti, no segundo penalti não, no golo que o Otamendi também provoca no Benfica. É uma falta nítida do avançado do Farense, que lhe põe o pé à frente e, portanto, embora ele, se tivesse sido mais rápido, essas situações não pudessem doer. Não tivessem Pronto, acontecido. foram 3 pontos para o Benfica, é importante no campeonato, a longo prazo, ganhar estes pontos, que é nestes pontos que se ganham os campeonatos. Sobretudo quando vamos ter um Sporting Porto na próxima Exatamente, jornada. exatamente. Em relação ao Sporting, queres acrescentar alguma Em coisa? relação ao Já aqui Sporting, falaste. o Sporting basicamente jogou com a mesma equipa, os mesmos defesas centrais. A grande diferença aqui esteve no Portimonense, Ok. que está muito aquém do Portimonense do ano passado que a gente viu jogar, ou que eu vi jogar algumas vezes, e que até jogava bem. Também perdeu alguns jogadores, está ainda a tentar enquadrar outros, perdeu outro jogador praticamente em cima do fecho das transferências, que foi para o Sporting, e vai fazer muita falta, é o Tabata, o brasileiro, bom jogador. Na segunda parte veio a fragilidade do Sporting em segurar pelo menos um resultado, mas também é devido ao Sporting também ter praticamente em 48 horas ter feito 2 jogos, que não é fácil, entendendo que tiveram alguns jogadores com o Covid, estiveram mais em casa, em repouso e tal, entende-se perfeitamente. Que possa ter havido algum desgaste. O Rubem Amorim puxou um bocado psicologicamente pelos jogadores e os jogadores aplicaram-se mais um bocado e tal, e foi uma vitória importante num campo que vai ser difícil mais para a frente do Sporting. E o Sporting tem um jogo em atraso e está na frente da classificação E falta-lhe ainda jogar. se ganhar esse jogo. Mudando também um bocadinho de assunto, mas mantendo-nos aqui no Não há casas futebol. de jogo no Sporting. Ok, nenhum que queiras destacar, é isso? Não há nada de especial. Em relação à vitória da Juventus por falta de comparência do Nápoles, sabemos que a equipa, dizem, foi impedida de viajar. Achas que a situação foi mais correta? Porque é que não se adiou o jogo? A situação da Juventus é um bocado a situação que aconteceu aqui no adiamento do jogo entre o Gil Vicente e o Sporting. Mas neste caso decidiram não adiar. Neste caso, Decidiram adiaram dar- aqui em Portugal, E a lá Direção-Geral, em Itália não. e em Itália. Tivemos duas medidas e 2 pesos, não é? Enquanto que na Juventus deram uma indicação para eles poderem ir a jogo, eles recolheram todos quando não era necessário, era só os 2 jogadores, que a Juventus nem Cumpriram a sequer quarentena, anunciou. mas depois puderam Cumpriram jogar. todos, levantaram a quarentena, eles apresentaram-se no campo. O Nápoles foi diferente, não levantaram, não deixaram ir a jogo. Dizem que foram E o impedidos de se Exato. deslocarem. O Nápoles não apareceu, foi muito mal para o futebol esta situação, até porque havia adeptos e tudo, e o futebol Certo. está a tentar levar os adeptos para lá e tudo. E nesse aspecto Portanto, correu na tua mal. opinião, devia ter sido adiado e não Devia ser ter dada a sido- vitória. Sim, devia ter sido adiado, porque senão vamos cair naquela tentação que já falámos aqui no futebol português, que é só de trafolhices, as equipas começarem a fazer trafolhices. Né? Certo. Porque estamos a falar de um Nápoles, que é uma equipa este ano muito importante para a corrida para o título. Portanto, e ao perder, na secretaria, dá um passo atrás. Atrás. E a Juventus ganha um jogo que eventualmente poderia Não ter perder. ganho.
Achas que cá em Portugal corremos o risco disto acontecer? Sim, corremos porque nós, enquanto tivermos aqui 2 pesos e 2 medidas, já falámos disso algumas vezes, já tivemos essas situações, nomeadamente nas touradas vê-se pessoas, nos espetáculos vê-se pessoas, nas praias vê-se pessoas No e no futebol futebol não se vê começaremos pessoas. agora a ter Vamos começar agora adeptos. pela seleção a ver o que é que isso vai dar e acredito que há condições. Acreditas mesmo que em estão pleno reunidas as Covid. condições de Sim, segurança? mesmo em pleno Covid, não podemos parar estas coisas todas porque senão vamos parar a economia do país e vamos arrasar os clubes de futebol, que eles vão fechar as portas, não é? E eles já estão falidos, a maioria, já estamos a falar nos grandes, os grandes começam já a falir, sentir dificuldades. então os pequenos ainda muito menos, porque não vão ter cotas, não é? E dinheiro para pagar E porque aos nos jogadores. arrastamos já mesmo há muitos meses nesta Exatamente. situação, não é? Portanto, E já que falaste na seleção, hoje temos jogo da seleção. O que é que esperas deste jogo? Hoje temos jogo da seleção, embora seja um jogo de caráter particular. É um Espanha-Portugal Jorge Mendes. Eu já disse porquê, porque todos os jogadores que estão na seleção são Madin e Jorge Agenciados. Mendes. Há lá 2 que eu gostava de que estivessem lá e já vi aqueles que não vão para lá enquanto não assinarem por Jorge Mendes. Provavelmente, se calhar, há algum acordo secreto, que é o defesa esquerdo do Braga, o Sequeira. Tomara eu ver no Benfica. É um jogador pós-grandes. Embora o Sporting de Braga já seja um dos grandes também, e este ano considero o Sporting de Braga, mesmo com a entrada em falso, mas agora foi uma boa vitória fora no Tondela e já explanou um bocado daquilo que vai ser o futebol do Braga. Vai se aproximar muito em termos de plantel. Tem um bom plantel, ainda não está a jogar o mágico que o Braga levou para lá, que era do Benfica, chamado Nico Gaetan. Quando jogar, o Braga vai ser outro, com mais clareza para o futebol. presença. E portanto, vamos ter o que agora perdi-me. Estavas a dizer que, apesar de ser um jogo de caráter Sim, particular, caráter achas particular que da vai seleção. ser uma exibição? A Espanha tem uma boa equipa. Espero que Portugal possa fazer um bom jogo. Nós também temos uma boa equipa, porque basicamente agora com a venda do Danilo e do Alex Telles, mas esse não fazia parte da seleção, praticamente só temos o Pepe e o Sérgio Oliveira, do Porto, e o Rafa Soares, do Benfica. Sim. Portanto, por aqui se vê o nível do campeonato português. Neste momento, são todos os que jogam no estrangeiro. Todos que Todos os jogam lá portugueses que estão a jogar na seleção, de uma maneira geral. Embora sejam todos do Jorge Mendes. Portanto, vamos ver. Acredito que irá ser um bom jogo. A Espanha tem uma boa equipa. Nós também temos. Continuo Será um a jogo dizer, equilibrado. Sim, continuo a dizer que o Fernando Santos não tem unhas para este Ferrari que tem nas mãos. Já disseste isso aqui o ano Sim. passado. Vamos ver. Depois vão ser 2 jogos mais difíceis. Este será um bom exemplo do que pode vir aí. Sim, e vamos ver o que é que se vai passar para a Liga das Nações, não é? E fugindo aqui um bocadinho do futebol, terminou este fim de semana a volta. Sim, terminou. Eu também vi ontem a parte final, com mais uma vitória da W52, que é a melhor equipa Sem surpresas, portuguesa, portanto. sim, portuguesa, entre aspas, Ok. porque tem muitos corredores estrangeiros, tem muito dinheiro, associou-se ao Futebol Clube do Porto e foi uma grande vitória. Com mais uns 10 km contra relógio, o Gustavo Veloso ganharia outra vez, porque é um grande velocista e um grande... Tivemos também uma prova Sim. noutros Noutros moldes este ano, mais mais fraca. curta. Era o ciclismo do desporto que eu gostava muito de ver. E preferido da maioria dos preferido da maioria dos portugueses, a parte do portugueses, futebol. porque acompanhavam, é gratuito. Certo. Toda a gente pode acompanhar o ciclismo. Há uma tradição muito forte do ciclismo Mas o em ciclismo Portugal. padece da corrupção e da batota, nomeadamente do doping, que se descobriu destes indivíduos que ganharam a volta à França, várias Sim, vezes. porque E se tem depois estavam falado muito, dopados, tem sido um tema em e cima depois da dos mesa. motores escondidos nas bicicletas, essa coisa toda e tudo. Vai demorar uns anos a fazer uma limpeza e o ciclismo voltar outra vez àquilo que merece, ao destaque que merece, e nomeadamente os seus corredores, porque aqui é um esforço individual de cada um, não é? Claro. Nem tanto o coletivo, embora o coletivo possa ajudar, mas aqui
as bicicletas são iguais, Claro. e aqui não há orçamento. Os corredores são diferentes. Os jogadores são os ciclistas ganham mais, são melhores ciclistas, mas não há uma grande diferença. Uma discrepância como tão nos grande. futebols, né? E para finalizarmos, de forma mesmo muito, muito rápida, ia-te pedir, Fernando, para falarmos um bocadinho da próxima jornada, que acontece só daqui a 2 semanas. Vamos ter um Rio Ave Benfica, um Rio Ave que vem moralizado e bem, não é? Apesar Sim. da eliminação, vem de um jogo bom. Sim. E depois vamos ter um Sporting Porto e temos 2 equipas, não sabemos o que esperar, é isso? Sim, vamos lá ver. Eu do Rio Ave Benfica, como o Benfica vai andar a fazer um jogo razoável, um jogo mau e um jogo bom, acredito que o Benfica vai ao Rio Ave fazer um bom jogo, já com algumas diferenças, porque nós temos que ter em conta que o mercado de transferências fecha hoje. Fecha. E até à meia-noite de hoje ainda vai acontecer muito, ainda vai passar muita água debaixo das pontes. Achas que vão acontecer muitas novidades? Ainda vai aparecerem algumas bombas aí, provavelmente, em termos dos 3 grandes. Estou convencido disso. Portanto, vamos aguardar, porque isso altera. Isso pode mexer a equipa. E porquê é que altera? Porque este jogo só vai depois das seleções. Certo. Portanto, só vão voltar a jogar no dia 18. Sim. Que E tem aqui temos 2 semanas para de preparar a interregno em que equipa. podem Claro. integrar os novos jogadores, têm tempo para Claro. os colocar a jogar, e, portanto, esses jogadores podem fazer a diferença ou não. Portanto, são jogos Vamos encontrar diferentes. uma equipa diferente. Em termos com os mesmos, o jogo da jornada é, sem dúvida, o Sporting com o Porto, mas acredito que o Rubem Amorim ou muda de tática, ou o Porto, se fizer umas aquisições que eu estou a pensar que irá fazer, vai arrasar o Sporting. Porque o Porto vai jogar em velocidade, e aqui o Marega é fundamental se o colocar no lugar dele. Com estes defesas centrais que o Sporting tem, se jogar os mesmos, o Sporting irá ter muita dificuldade, sem sequer até empatar. Vamos ver. O Sporting está um bocado como a Boa Vista, que também viu a Boa Vista, só uma nota, em que comprou também 14 ou 15 jogadores, mas tem uma defesa que é uma lástima total. Tem lá um indivíduo que eu, com esta idade, corro mais do que ele. Infelizmente, chamado Rami, foi campeão do mundo, mas está completamente esgotado. Ele, ao fim de 5 minutos, já não sabe o que anda a fazer, já não pode com as pernas, e o Boa Vista, assim, não consegue ir a lado nenhum. Tem uma boa equipa, bons jogadores, mas foi comprar alguns reformados, também Madin, Jorge Mendes, que vieram para aí, não sei se foi para lavar a roupa, que é para não dizer outro nome. Veremos o que é que os treinadores fazem com estes 15 dias que nos faltam até aos jogos. Para a semana vamos ter então o fecho do mercado de transferências, vamos aqui comentar isso. Até lá, contamos com vocês para ficarem desse lado, subscreverem o canal, deixarem o vosso like neste vídeo, fazerem os vossos comentários, interagirem connosco. Encontramos-nos novamente para a semana, para passarmos novamente a bola.